Olá, tá melhor agora? Tá melhor? Não? Mais ou menos? Ei? Olá, olá. Tá melhor? Agora tá certinho? Tá certinho? Oba! Ah. Porque ele tinha me mandado virar, mas eu achei que era loucura dele, porque deitado é mais bacana, né? De ver assim. E aí eu. Boa noite! Eu quis lutar com o telefone, mas o telefone é mais esperto do que eu. Peraí que tá meio ruim. Tá mostrando muito lá em cima e pouco de mim, peraí. O negócio é o seguinte. Aqui em casa tem milhões de suportes de telefone. Mas quando a gente precisa, a gente não acha nenhum. Então eu tive que fazer uma amarração aqui pra conseguir botar o telefone numa posição legal. Tá bom? Tá todo mundo dando pra ver legal? Beleza. E aí, gente? Peraí. Primeiro de tudo... Boa noite, Li. Primeiro de tudo... O livrinho. Mas eu quero agradecer muito de vocês terem me aceito no grupo e terem lido o livrinho no mês. Eu achei que foi muito legal. Eu fiquei me esforçando para fazer uns posts legais, diferentes, sobre gatinhos, não só fechado na história, porque todo mundo que tem gatinho sabe que eles são imprevisíveis, né? O meu tá ali agora deitadinho tomando conta de mim, daqui a pouco ele vem se meter. Então eu tentei postar as receitas que os personagens comem ou se metem em confusão por causa de comida. Na segunda história tem uma confusão muito grande. Demora uns 20 segundos para chegar, demora. Oi, Angelina. E se você não participou da leitura, então eu tô falando meio que uns spoilers, mas... se você ainda não leu, né? Mas espero que você leia. E, então, na segunda história, o macarrão lá com o tomate seco tem uma confusão danada, assim, é ele que dá, né, o início a meio que o estopim da vida deles, né, juntos. Então, por isso que eu tentei postar as comidas, porque eu achei que era um adendo legal, assim, não sei se todos conseguiram ver, mas até dá pra fazer. Eu procurei receitas, assim, que eu conseguisse fazer, porque... eu sou meio pateta na cozinha, né? Então, se eu consigo fazer, todo mundo consegue. Tem jeito. E essa semana, pra encerrar, eu postei os gatinhos famosos lá. Porque, né? Gatinho famoso, show, né? Quem não gosta? Aquela gatinha do Lagerfeld, gente, zilionária. Ele deixou o dinheiro todo pra ela. Tá dando maior confusão lá, não sei nem se já resolveram isso. Mas ele deixou a grana toda pra gatinha. E a gatinha não era nem dele, era de um amigo. Eu tá tremendo porque eu tô tentando resolver aqui. A gatinha era de um amigo e o amigo ia viajar, pediu pra ele tomar conta da Chupette. E ele ficou tão apaixonado que quando o amigo voltou, ele não devolveu o Chupette. E acabando que ela estrelou várias campanhas, acho que assim ficou melhor, né? Assim, mais perto, assim, mas... ela acabou estrelando várias campanhas publicitárias com ele, várias coisas, e herdou a grana toda. Tá dando maior zica isso. Aquele gatinho sem pelo da Rachel, do Friends, que são episódios muito divertidos, e o gatinho depois fica enlouquecido com ela, arranha ela toda, isso é muito divertido. E no meio, o Grumpy Cat, né? Que, na verdade, eu não sabia que era uma menina, só descobri na hora que eu fiz a postagem lá, que né, mó surpresa, coitadinho, só porque tem coisa... Então, já
falei com vocês, agradeci muito, muito, muito a oportunidade, acho que foi muito legal. Esse projeto dos gatinhos foi um livro que eu gostei muito de fazer, eu já falei quando a gente começou, né? Que foi uma coisa que eu comecei meio que sem querer, assim, meio que de um sonho, uma história meio mais ou menos, que foi tomando corpo e virou um projeto super bonitinho. Então, quando ele foi escolhido pela Lia, eu achei que foi muito bacana, foi, né, um presentão para um projeto muito feliz. Eu acho que mesmo que quem não tem gatinho, eu acho que curtiu, porque talvez eu espero muito que você tenha inspirado quem não tem gatinho de adotar um. Porque o gatinho realmente é uma companhia muito... no meu caso foi de cura até emocional, assim, pra família inteira. Ele faz lá das deles, assim, a gente anda meio em litígio porque anda rolando um xixi fora do lugar, as coisas sem razão, porque ele tem uma vida de rei, no entanto, dá umas escorregadas de vez em quando. Mas é a maior companhia, ele fica com a gente o tempo todo, tá sempre preocupado com a gente, eu acho. Ele nem sempre ele pede colo, mas ele tá sempre meio que preocupado, o que você tá fazendo, que você tá demorando tanto pra sair do quarto, pra... não sei o que. É bacana, eu acho que gato... acho que eu cheguei a falar também do início, que eu era uma pessoa mais de cachorro, e com o Nelson, que é o Almirante Nelson, o nosso gato, que tá até nesse livro, eu acho, no início, né? Ele mudou muito, mudou a família toda. Assim, a Vânia tá pedindo aqui para quem fez a resenha, primeiro, quem fez e botou no grupo e não me marcou, eu não sei se eu achei todas as que eu fui, porque o Facebook, ele tem esse algoritmo que ele mostra o que ele quer, não o que a gente quer ver, né? Então, eu acho que eu vi, eu curti, respondi, adorei, eu tô até meio que salvando para depois fazer um painel. Acho que na página do livro, no blog, eu vou fazer um painel com tudo, com as fotos de gatinhos, quem tirou foto de gatinho com o livro, eu acho que é uma coisa super bacana. Então, quem me marcou, eu respondi. Se eu não respondi, eu peço mil desculpas e me marque, porque é pra eu achar, porque às vezes eu não acho porque o Facebook não me mostra. E aí a Vânia tá pedindo que marquem a editora. Por quê? A editora tem, eu acho que é na quarta-feira, um dia que ela publica resenha. E ela pode publicar a sua, na página da editora. E quem puder e quiser, eu peço, a editora pede, todo mundo pede, Papai do Céu pede, o gatinho pede, todo mundo pede pra postar a resenha também na Amazon. E me dá 5 estrelas, porque isso ajuda a beça o livro a subir lá de ranking, essas coisas, esses algoritmos, é um negócio muito esquisito. Eu nunca peço resenha. Quem me pediu card, eu mandei. Se eu não mandei, me cobra, porque às vezes eu faço tudo ao mesmo tempo agora e algumas coisas ficam meio perdidas, porque é criança, é prova de criança, é trabalho, marido, gatos, então, se eu não mandei, me cobra que eu vou mandar. Todo mundo, mas eu acho que todo mundo que me pediu card, eu mandei. Então, eu sei que existe uma coisa muito, muito normal, eu acho, que é assim, você posta uma resenha, eu te mando um mimo, eu mando mimo pra todo mundo, mas eu peço muito, muito que postem a resenha no Scoob, no Goodreads e principalmente na Amazon, quem comprou o e-book, né? Quem comprou o livro na editora, eu acho que pode tentar postar na Amazon, mas eu não sei se eles vão publicar, porque eles são meio enjoadinhos com esse negócio de resenha. Agora, ultimamente, tem estado meio... Mas, de qualquer forma, aí eu peço, quem puder e quiser, porque eu sei que é um negócio meio chatinho, mas quem puder, eu peço encarecidamente que poste, já que já fez, né? Obrigada pela leitura. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tenham se divertido com o livro. O principal da história é divertir, distrair a mente. E ali disse que ela não se colocou no lugar de nenhuma das meninas. Mentira, ela colocou sim, não tá querendo falar qual, entendeu? Porque tem sempre um caso que a gente, né, deixou um pouquinho no passado, eu queria que fosse um pouco diferente, e nessas horas que a gente viaja, acho que é quando a gente lê que a gente viaja.
a gente dá asa à imaginação. Eu acho que por isso que sempre, quase sempre, quando a gente lê um livro e vê o filme nunca é tão bom quanto o livro. Por quê? A gente inventa o livro na nossa cabeça, né? Cenários e personagem, reações. E aí quando a gente vê uma adaptação é a imagem de quem fez ali, dos atores, do diretor e tal. E quando é na nossa cabeça é só nosso, né? Então, nesse livro, eu quis fazer de uma forma que a gente pudesse se colocar na posição daquelas pessoas ali, naquelas situações. Algumas são impensáveis, possíveis, né? Assim, de você conhecer alguém muito sem querer e muito no acaso, e essa pessoa foi chamar o pessoal. Eu tava falando mal de você ali, que você falou que não se colocou no lugar de ninguém. Não, a situação do segundo casal é uma situação, assim, muito... acho que inquietante num primeiro momento, porque eles se conheceram muito sem querer e, de repente, a vida estava decidida ali, naquelas primeiras semanas, e eles nem se deram conta, né? Os outros, o casal que começa e que termina, são os casais que tiveram mais tempo para dar certo, para dar errado. No caso da primeira, que é completamente louca e fica arrumando problema e vendo o que tá errado quando tá certo. E a última, eu gosto muito do último casal também. Eu acho que eles são muito tranquilos, muito queridos, eu acho. Não porque eles são novinhos, também não são tão novinhos assim, mas não por eles serem assim, não pela idade, mas eu acho que eles são pessoas do bem, pode ser? Do bem, assim, pessoas que deveriam se encontrar mesmo em algum momento da vida, né? E apesar de terem se separado e depois voltado, eles são pessoas que a gente sabe que vai dar certo, né? Que vão ficar juntos o tempo todo, assim. Eu acho que algumas partes eu reescrevi algumas vezes, fui, voltei, mas eu acho que de todo é um tipo de livro que quando termina você acha assim, olha, essas histórias realmente dariam certo, realmente seriam pessoas que ficariam juntas, que seria possível. São histórias possíveis, né? Eu gosto muito disso, de coisas que poderiam acontecer, assim. E eu espero muito, muito que vocês tenham sacado aquele tchan no final, que não é uma coisa exatamente aberta, não é, olha, isso é isso, o preto é branco e o branco é off-white, mas eu espero muito que vocês tenham sacado isso, que é um grande twist da história, e é um momento que diz, que mostra onde estão as gatinhas, né, que vocês estavam implicando comigo que a gatinha tava no bolo. Ela tá escondida e a gente nem percebe que eles estão tomando conta da vida da gente. A história das moiras, elas é uma lenda que existe realmente. Eu estava estudando para um outro livro quando eu descobri essa história das moiras, era uma coisa que eu não conhecia, e eu não resisti, porque eu sou moira e elas são moiras, então... e aí eu fui estudar a lenda, e é um negócio bem comprido, muito bacana até de estudar, assim. E como são bruxas e velhas, então elas tinham que ter uns gatinhos, né? Sim. Daqui a pouco a gente fica velhinha, a gente vai querer uns gatinhos perto, né? Nem que sejam gatos, homens, gatos, mas uns gatinhos. E aí, daí a fazer com que as gatinhas fossem as moiras, aí foi um desenvolvimento da história, sabe? E aí, quando eu consegui fazer delas as bruxas, aquelas pessoas que têm o poder
de controlar a vida dos humanos, de tecer o fio. Na verdade, eu uni duas lendas nisso. A lenda das moiras, eu falo e vou me... né, você tem que me acompanhar, assim. As moiras é uma lenda grega, greco-romana. É uma lenda bem antiga. E a lenda do fio vermelho da vida, que é um negócio que eu amo essa lenda, porque eu acho um negócio tão romântico, é que toda pessoa nasce com um fio amarrado. Eu tenho um novelo grande aqui. Toda pessoa nasce com um fio amarrado no dedo. E esse fio é bem comprido, porque na outra ponta tá a pessoa que foi feita pra você. E aí, onde é que tá essa pessoa? Eu acho que isso é mais bacana do que aquele negócio da outra metade da laranja. Porque se a outra metade da laranja pode estar em qualquer lugar do mundo, você nunca vai achar, porque tem um monte de laranja igual. Mas o fio tá preso em alguém. Então você vai achar, bicho. É só uma questão de tempo. Tá amarrado em você e tá amarrado no outro, ou na outra, ou no, quem quer que seja. Então você vai achar. Só que esse fio, mas não é preto lá, na lenda não é preto, é vermelho. Então, as moiras são bruxas que tecem a vida das pessoas no tear, aquele tear antigo da Bela Adormecida, que fura o dedo, não sei o que e tal. Elas tecem a vida das pessoas, tecem de tecer, né, de fazer futrica, bordado e tal. E aí, nisso, pra elas tecerem o fio vermelho da vida... Ah, estão falando aqui que é celta também, ó. Grega, romana e celta. Ah, não é. Não amor, elas são. Tá, você gosta, eu também gosto. Eu adoro lenda. Sempre em algum livro meu eu enfio alguma lenda. Então, pra elas tecerem o fio da vida, o fio vermelho do relacionamento amoroso de alguém, isso... cai super bem, né? E aí, então, mas você só descobre que são elas que estão futricando a vida dessas 6 pessoas no último pedacinho. Porque até então, eu não sei se vocês tinham sacado antes, podem ter sacado, ou podem ter ido lá, ler a última página e depois ler o resto do livro, também é possível. Mas essa coisa de ter um ser onipresente, assim, eu sou católica, eu acho que Deus não tem tempo pra ficar aqui arrumando minha vida, assim, nos mínimos detalhes, tem muito trabalho, assim, mesmo tendo um monte de santo pra ajudar, acho que ele tem muito trabalho. Mas essa coisa de ter um ser onipresente, que tem a maldade, a malícia, de ali arrumar a sua vida ali nos mínimos detalhes e tá, arrebentou nada, boba, o fio arrebentou. Eu acho isso muito bacana, eu acho que isso dá muito pano pra manga em romance, em livro, eu acho muito legal. E aí, então, no final, quando se descobre que o tempo todo essas gatinhas tão engraçadinhas, tem uma que é uma fofa, uma princesa que foi educada por um pet sitter. Gente, é muita fineza isso que tem essa gata, não é? Uma princesa, a primeira, Birro. É uma princesa, ela tem um pet sitter, ela tem roupa, ela tem um dono que é só dela e adora ela e cuida. É uma muita fofura, é que nem chupete ainda. Só que eu não tenho dinheiro de chupeta, mas... então, e depois as duas trambiqueiras da história do meio, e a última, que é uma tigresa, realmente, né? Tigressa, ela é uma tigresa que ela teve que viver apesar de tudo, né? Apesar de ter passado um aperto logo no início, ela e a dona dela tiveram que pegar no tranco ali. Então, essas 4 gatinhas, elas estavam o tempo todo tramando nos anos, no tempo ali, assim, pra chegar no final. Olha, eu tô contando. Não era pra... então, se vocês sacaram essa coisa dos anos, do tempo e tal, a intenção é essa, é de chegar no final e a gente ficar com um gostinho, assim, de que existe uma magia que toma conta da gente, e pode estar no nosso gatinho aqui, que a gente menos espera, assim. Eu assisti, tô perguntando aqui, por que todos eram persas e não vira-latinha? Ai, porque persa, né? Todo fofão, assim,
E parece um bichinho de pelúcia mesmo. O meu só fica bichinho de pelúcia quando eu meto ele na pia do banheiro, dou um banho bem grande de shampoo e seco ele no secador pra ele morrer. Eu escolhi as persas principalmente pela segunda história, porque ele tinha que comprar uma gata, ele não podia adotar, ele não podia ganhar, ele tinha que comprar uma gata para fazer sentido naquele momento ali da história. E aí casou bem com a primeira gatinha, que era uma princesa. Então eu acho que, por mais que a gente queira fazer o nosso vira-latinha um príncipe, o meu dá pra virada, mas e o siamês é uma coisa linda. Eu acho o siamês um gato assim sinuoso, né? Quando ele anda, você vê todos os músculos dele delineados. Eu acho uma coisa linda. Eu acho que eu gosto muito quando o gato parece um tigre, né? Quando vai andando assim. O meu é só quando ele anda igual um tigre. Você pode contar que ele vai acabar com a sua vida. Ele vai estragar tudo que tem dentro de casa. E aí, por isso que eu escolhi os persas. Porque eu queria uma coisa muito de pedigree mesmo. Pela segunda. E aí encaixou bem na terceira. Perdão, na primeira. E a terceira, elas já estão aí totalmente na magia. Era um pé de gato, não é isso que ele falou? Que tem um pé de gato que toda hora você vai lá e colhe um gatinho. E aí elas foram junto no meio, assim. Mas no final aparece um vira-latinha preto, meio vesgo, que né, que é ele vai zuretar a vida deles mais pra frente. Só que a gente já não vê mais, porque o livro acabou. Quem é a tigresa? A tigresa não é mole, não. Ela começa, né, um choque, eu acho, assim, quando acontece coisas que acontecem na vida. Eu acho que a gente não tem como controlar. Às vezes eu fico tentando poupar os personagens de coisas, assim, de dores ou de acontecimentos, mas é uma coisa da vida, acontece, a gente tem que enfrentar mesmo. Vamos em frente, né? Ninguém diz que, olha, bateu na parede, então fica em casa e espera passar. Não, vamos em frente, né? E eu gosto muito da tigressa, né? A terceira gatinha. Eu acho ela muito bacana, assim, porque depois ela termina gordinha, né? Assim, descendo as escadas igual uma foca, assim, bem barrigudinha já, porque acostuma, né? Já tá casada, já tá podendo entregar tudo, né? Ai, um presentinho que o gato traz, imagina. O meu uma vez matou aqui um passarinho dentro do apartamento, quase morri. Deus me livre. Não, gosto não. Gosto não. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, porque eu também tô falando sem parar, assim. Você não pode me dar chance que eu falo, né? E não comecei nem a falar, assim, ó, que eu tô preparando pra Bienal, e eu recebi uma caixa de livro da gráfica, e tô toda animada. Botei tudo ali pra vocês verem, mas aí tive que virar o celular, assim, e aí não tá aparecendo nada. Deixa eu ver se alguém já me fez alguma pergunta, além das gatinhas persas, e eu não vi. Escapado do dedo, seu. Escapou nada, bobo. É que o outro tá lá. Tá esperando pra puxar. São as deusas do destino, né? Que controlam o destino, né? O terceiro casal é muito legal. E uma coisa eu faço... todos os pratos que ela faz, ela é vegetariana, né? A mulher gato. A gente não é aqui em casa, mas a gente gosta muito de vez em quando dar um tempo, assim, e comer, tentar fazer um pouco mais light. A berinjela que ela faz, a gente faz aqui em casa. Eu postei a receita, postei do jeito que eu faço, meio esculhambado, mas também postei o vídeo do pasta and roll. Eu sugiro vocês fazerem, porque é uma delícia. Quando vier alguém pra visitar, ou só pra ter em casa, assim, em cima do macarrão, uma delícia, com torradinha, uma delícia. E ela faz e ele adora, né?
o doutorzinho lá. Eu sugiro que vocês façam. De todas as receitas, é a que eu mais gosto, é essa. Deixa eu ver. Que linda sou eu, a história, né? Eita, deu um close aqui. O segundo casal, eu gosto muito do segundo casal. Eu gosto particularmente daquela hora que ela finge que lê a mão dele. Ele finge que não conhece ela finge que não conhece ele, e ela finge que lê a mão. Né? Eles já estão no olho do furacão ali, mas por um momentinho ali, por 5 minutos, eles fingem que vão flertar de novo. Assim, é uma cena que eu gosto muito. Eu escrevi por muito tempo, assim, escrevi, reescrevi, assim, mas é uma cena que eu gosto muito, assim. Eu não sei se vocês chegaram a chorar em algum ponto. Eu sou meio boba, assim, porque com as mesmas coisas que eu escrevo, eu choro mesmo, assim, quando eu tô revisando eu choro, quando eu pego sem querer eu choro. Esse livro tem 3 momentos pra mim, que são os momentos meio chororô. Do primeiro casal na loja de tinta, quando ela entrega os pontos, assim, tudo tá errado na minha vida, não sei o que é isso, olha, cansei, entrego, não dá mais. Eu fico meio de olho marejado, assim. Na última ligação que o Torto faz, do segundo casal, a ligação que ele faz pra ex-mulher, aquilo pra mim é... esconder, assim, que chega a escorrer lágrima. Eu acho que aquilo é uma coisa muito dura de ser feita, mas muito necessária. Eu fico me colocando no lugar da ex-mulher dele, né, que teoricamente já tinha sobrevivido àquela dor, mas eu acho que é do ser humano isso, né? Você saber que o outro ainda sofre te faz um pouco mais forte. E aí quando você percebe que o outro também passou, aí olha, aí acabou de vez. Aí você não tem nem mais a dor pra você carregar junto, assim. Eu acho que tô ficando meio... E... na terceira história, no reencontro, é uma coisa assim, né? Maísa, meu mundo caiu, né? Coitadinha, ela achou que tava por cima da carne seca, mas... Ai... Essa hora pra mim, assim, eu fiquei meio... Sempre fico, assim, meio piscando, assim. Agora tô piscando por causa da ligação lá, não devia ter lembrado disso. Então vamos lá, eu vi que tem gente lá embaixo agora, tá fazendo. Ai, ai, Cruz, o que é isso? Hein? O seu gato é intratado, eu sei como é. Rola um negócio de xixi fora do lugar. Isso aqui em casa, menino. Não sei o que é isso. Não sei. Tem uma vida de rei, é um tal de trocar areia toda hora, areia nova, não sei o que, não sei o que. E o cretino, você acredita, da última vez ele fez olhando pra mim, assim, porque gato quando faz xixi ainda põe os olhos pra fora, assim, né? Fez olhando pra mim, assim, cara de pau do caramba. Cortar o faz xixi dele lá. Assim, a Bess vai ter stand e o livro vai estar lá. Se alguém não conseguiu comprar porque o negócio do frete estava caro, ou se comprou o e-book e gostou, que é o livrinho, a gente vai estar na Bienal. E se por acaso quiserem comprar na Bienal, eu deixo autografado lá. Só falar comigo antes que eu já deixo tudo lá. Mas ainda não se sabe o stand, então não tem como dizer, né? Mas do terceiro casal, né? Eu gosto muito deles também, Karina. Eu sou muito apegadinha aí. A primeira, a bruxa, ela tem aquelas 1000 alergias. Eu tenho 2 amigas que têm essas alergias, assim. A gente, quando era adolescente, a gente brincava assim: você é a menina da bolha, você não pode fazer nada, você não pode comer nada, você tá sempre passando mal e tal. Mas existe realmente, né? E aí, imagina uma pessoa dessa com um gato. É um negócio complicadíssimo na vida dela, né? Mas resolveu, né? Eu choro, eu sou chorona, assim. Não sei se vocês choraram nesse livro. Se choraram, depois vocês me falam, assim. Rio, pois é.
Não chegou a chorar, não. Ria pra rir mesmo, assim. A ligação do torto, né? Eu, hein? Que é isso? Eu, hein? Peraí que deu um piti aqui, que a câmera virou. Como é que eu desviro? Ó, tá mostrando minha mesa aqui, toda bagunceira, ó. Peraí, deixa eu descobrir como é que eu desviro a câmera. Ah, consegui. Tá marcando território nada, ele é cretino. Ele é cretino, tá marcando nada, não. Ele é tudo dele mesmo, o território é todo dele, ele é castrado, ele é bem tratado, ele é cretino. O problema dele é esse. Eu já falei com o veterinário, inclusive teve uma vez que foi tão engraçado que eu levei ele no veterinário e já tava entregando, eu não aguento mais, esse gato vai xixi no lugar errado, pelo amor de Deus. E ele, ó, calma, isso aí é porque ele não tá gostando da areia. E aí o veterinário conversando comigo tirou uma tesourinha de unha, parecendo tesourinha assim de criança, cortou as unhas todas. E o Nelson ficou assim, um lorde, não fez nenhum miau. Nossa, mas que facilidade que você corta a unha. Aí o veterinário tava de cabeça baixa assim, levantando pra mim assim, até parece que eu sou veterinário, né? Eu fiquei vermelha da cabeça, eu já contei isso, não. Eu fiquei vermelha da cabeça, mas não sei se ele achou que eu tava flertando com ele. Eu igualzinho ao doutor da terceira história, assim, igualzinho uma coisa que o doutor faria, né? Igualzinho. Alergia muito ruim. Muito ruim. Os beijos longos. Eu gosto de beijos longos. Pode ser um outro gato aqui em volta. Isso pode até ser. A cretinice dele pode ser isso. Por quê? Eu peguei ele aqui na varanda, meio que chamando um gato que apareceu aqui no andar de baixo. Pode ser. A safadeza dele pode ser essa, sim. Sei lá o que deu nele, mas o gato é de outro andar, um outro apartamento. Tem a menor chance, mas enfim, sente cheiro, né? Pode ser. Pode ser sim. De qualquer forma, é muito enjoado isso. Vocês estão rindo, né? Pode rir, porque xixi de gato é mal cheiroso beça, né? E taca de meter aquele desinfetante de gato lá, mas não sai, não. Alguém tem alguma pergunta? Ou vocês vão me deixar falando? Me deixar falando, eu falo mesmo. Qual o negócio da linguinha? Do casal? Do terceiro casal? O beijo lá que eles dão? O do gato? Não. Fala ali, é o negócio do terceiro casal? Do último casal, são eles mesmo. Então, quando eu escrevo, assim, eu fico meio que procurando inspiração, eu acho, em tudo. Quando eu tô compondo um livro, assim, procuro inspiração em tudo que eu vejo na rua, numa propaganda, uma pessoa que eu vejo na rua, uma flor, um dia de sol, qualquer coisa, né? E esse negócio do beijo que eles dão, que é um beijo desconstruído, né? É uma coisa meio do gato mesmo, se você reparar, assim, o gato tem um negócio muito de língua, né? Esse negócio de ficar tomando banho toda hora. Tudo do gato é muito ligado à língua. De ficar... Ele bebe água muito engraçadinha, né? Ali, então eu acho que veio uma coisa da outra. Não me lembro exatamente, mas eu devo ter ficado de olho em algum casal novinho em algum lugar. A véia doida, né? De olho nos outros, em algum bar, alguma coisa. E liguei com o gato.
deve ter sido isso. Mas depois que eu montei na cabeça, assim, e passei pro papel, assim, eu achei que ficou bem sexy, assim, bem bacana. Não sei se eu faria com meu marido, posso sugerir a ele, mas eu acho que casou bem, porque eles são, assim, né, umas pessoas, né, tudo de bom. Então, onde a Bienal aqui do Rio é sempre no Rio Centro, lá na Barra, Jacarepaguá, né, ali. Olhando os casais novinhos, igual a véia doida. Mas sabe que eu sempre tive essa mania, assim, de ficar olhando as pessoas na rua, assim, de ficar meio popotizada, assim, pelos maneirismos das pessoas. Eu até acabei de fazer um curso de aprimoramento da escrita criativa. E aí uma das dicas era a gente ter um caderninho sempre à mão, anotando observações da vida que acontecem. E é uma coisa que eu sempre faço, mas não anoto, porque você fica guardando na cabeça, né? Só quando eu já estou no processo de criação de algum livro, aí eu já olho com maus olhos, eu já procuro alguma coisa, né? Sou voyeira. E aí eu já procuro, né, já procuro alguma inspiração, assim, em alguém. Mas eu sempre tive esse negócio assim, olha como aquela pessoa anda engraçado, anda de perna aberta, anda muito apertadinho, assim, muito desesperada, assim, será que ela tá com pressa? Será que tem um problema? Será que chorou? Aí fica me encarando as pessoas assim, ai, eu acho que ela chorou hoje, por que será? Assim, fico inventando na minha cabeça, assim, o que será que aconteceu? Assim, nossa, quantas vezes eu já perdi o ponto do ônibus por causa disso? Tem uma coisa, assim, aqui no Rio, pra ir a Niterói, a gente vai muito de barca. Não sei se alguém aqui do Rio já foi. Uma coisa que eu tirei do livro, vou pensar aqui. E aí, pra ir do Rio a Niterói, a gente pega a barca. São, se não me engano, 20 minutos ou 25 minutos. E aí, teve uma vez que eu tava com enxaqueca, eu tava cansada, tinha trabalhado em umas obras lá em Niterói e tal. E aí, ao invés de ficar embaixo, que tava cheio, eu fui pro segundo andar da barca, e que era mais tranquilo. E aí fiquei distraída entre uma televisãozinha pequenininha que fica lá na barca passando um monte de comercial. É o mesmo comercial, assim, são 5 comerciais, era a Casa do Pão de Queijo, um negócio de uma imobiliária, não sei o que, ficava passando aquilo. E tinha um cara do lado, assim, cheio de mania, cheio de tique, assim. Eu fiquei tão popotizada pelas propagandas e pelo cara, que a barca chegou no Rio, parou, desembarcou, embarcou gente e voltou para Niterói e eu não me dei conta. Eu só percebi assim, nossa, mas tá levando tanto tempo pra chegar no Rio. E quando eu olhei, tava chegando em Niterói de novo. Eu levei quase 1 hora pra chegar no Rio de novo. Acontece comigo toda hora, perder o ponto do ônibus, o ponto do metrô, de ficar de olho, assim, eu tô dirigindo, para no trânsito, eu fico de olho nas pessoas do lado, assim, ainda fazendo, é meio doido. Eu sempre tem muita coisa que eu tiro e tem muita coisa que eu coloco na última revisão. A minha última revisão é sempre perigosa beça, porque às vezes já tá fechada. Agora que esse negócio de trabalhar com editora é novidade pra mim, porque eu sempre fui indie, né? Então, se em cima da hora eu resolvo colocar 20 páginas a mais, o problema é meu. Mas agora, assim, nessa série histórica que eu tô fazendo, as pessoas são de Gales, e aí eu sempre deixo pro final botar as pessoas falando em galês, que é um negócio difícil pra caramba, tem que estudar muito. Então, desse livro, eu tirei uma boa parte da primeira história, que ela era muito mais alérgica, e a vida deles era um pouco mais difícil. Conseguiu o quê? Perder a barca várias vezes. A barca uma vez, mas no ônibus várias vezes. E aí ela era muito mais alérgica. E aí a vida deles era um pouco mais difícil. Então precisava de um encaminhamento maior até dar certo, porque a situação dela era muito mais
complicado, não complicado, tem uma palavra que eu não me lembrei agora, assim, como ela diz que é quase um problema físico, né, porque ela é tão limitada, as limitações eram muito maiores. Então precisava de um encaminhamento muito maior para aquele segundo encontro deles, aquele encontro que eles vão jantar e ele come camarão e dá aquela cagada toda. Aquela cena era muito mais comprida porque ela era muito mais alérgica. E aí, então, nas primeiras revisões, chegou-se à conclusão que ela precisava ficar um pouco mais gatinha, pode ser, assim, um pouco menos doente. E aí, então, isso foi muita coisa saiu, tinha umas cenas dela mais desesperadoras, assim. Boa noite, Terezinha. Já foi pra Niterói, então você sabe o que é se perder ali, né? Mas, assim, depois de tudo nesse livro, eu sempre coloco mais, assim, uma das coisas que eu me lembro de ter posto foi dentinho, que era uma coisa que eu não sabia, que o gato perdia dente de leite. Eu achei isso de uma finura quando eu descobri que o Nelson um dia chegou pra mim com a boca toda sangrando. Falei, o que houve? Onde que você se enfiou? E aí eu fui ver, gente, perdeu um dentinho. Ai, muito fino isso. Então foi uma das coisas que foram enfiadas depois, assim, na última revisão de todos, porque o processo de fazer um livro, pra mim, é muito moroso, porque eu tenho um projeto de criação, processo de criação, que às vezes é um relâmpago, assim, no livro do Orgulho e Preconceito Invertido, que ela é rica e ele é classe média, então o poder tá nela e não nele, né, o Orgulho e Preconceito virado do avesso. Essa história eu escrevi, tipo, em 10 dias, porque eu tive um surto criativo e botei no papel de uma vez só. Mas depois leva quase 6 meses revisando, porque revias, aí eu largo a história um pouco, porque eu acho que a história meio que assenta, e aí eu faço uma nova revisão, aí mando para as minhas betas, para quem faz revisão de ortografia, de gramática, aí volta, e depois de todo mundo ter lido, ter da opinião de todo mundo, e revisão, correção, aí volta para mim. Aí, nessa última revisão, eu ainda dou uma mexida. Então, o processo é moroso, assim. Então, mais do que eu coloquei do que o que eu tirei. Mas eu tirei mais da primeira história do que de todas as outras. Da segunda, acho que eu tirei alguma coisa da casa dele, porque acho que a cena estava muito longa e não fazia sentido explicar muito, assim. Eu acho que o que foi dito estava satisfatório, assim, na história, né? De não usar os nomes, foi mais ou menos o que está dito ali. Foi assim, eu tentei, quando eu comecei a escrever esse livro, eu ainda estava muito escrevendo Orgulho e Preconceito, estava muito ligada no mundo de Jane Austen ainda. Então, quando me veio a ideia, eu imediatamente comecei, então vai ser William e Lizzie, né? Porque eu adoro Orgulho e Preconceito, é um dos meus livros favoritos. E aí, toda vez que eu tentava escrever uma cena e botava lá, William disse, Lizzie falou, não encaixava. E aí eu reescrevia a frase e a frase ainda não dava certo. Tudo que eu tentava não soava bem. Aí eu resolvi assim, olha, eu vou fazer com ele e ela, depois eu resolvo nomes. E aí, a cada nova fase que eu entrava, eu tentava um nome diferente. Tentava Roberto, Cláudio, Orlando, qualquer nome. E nada encaixava. E os apelidos eram fáceis. Então, eu falei, olha, então essas pessoas não querem ter nome. Eu acho que os personagens conversam comigo. Quando eu começo, eu sempre acho que todos os personagens têm o direito de um final feliz. Mas tem alguns que não escolhem o final feliz. Eles escolhem, né, sofrer na vida, sei lá. E uns escolhem o final feliz fácil, outros mais ou menos. Então, essas pessoas aqui não quiseram ter nomes, quiseram ter apelidos. Foi assim que ficou. O invertido é Orgulho e Preconceito, Preconceito, Orgulho e Café. Tá aqui, peraí. Tomara que não caia tudo em cima. Caiu. Esse aqui. Que sempre é Orgulho e Preconceito, aqui é Preconceito, Orgulho e Café. Aqui. Esse é o invertido. Caiu o meu quadrinho aqui.
Eu sou orgulho. Não vamos nem começar a falar de orgulho e preconceito, porque senão não tem fim. A gente faz parte de um podcast. Me convidaram para entrar no podcast da Jane Austen. Se alguém já ouviu, é muito legal, vai lá ouvir. E a gente era pra gente fazer um episódio sobre orgulho e preconceito, mas foi tanto blá 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 que viraram 2. E mesmo assim tem um monte de coisa que ficou para ser dita. Então, se você gosta de orgulho e preconceito, vai lá ouvir os podcasts e vai se divertir. É um apelido torto, né? Eu até conversei com um amigo meu sobre isso. Eu tenho um amigo que lê qualquer porcaria que eu escrevo, ele lê, assim, quando é coisa boa, quando é mais ou menos, ele sempre dá opinião e tal. Aí eu falei com ele, você ficou pau com o negócio? Você ficou chateado com o negócio do torto? Ele disse, não, todos nós somos assim mesmo, não tem problema não. A explicação dos nomes, né? Pois é. Eu também acho que a interatividade dá um charme, assim. Eu acho que você tem é mais um convite para você se enfiar na história, eu acho. Uma chance, eu achei que fosse meu filho aparecendo aqui. Ele é contemporâneo, sim. O Preconceito, Orgulho e Café é contemporâneo. É totalmente carioca esse livro. Para quem é do Rio, vai ver a cidade é um personagem quase, e quem não é um convite para vir para cá visitar. E dá vontade de tomar café o tempo todo, dá. É porque eu botei um negócio na frente do coisa, eu não consigo ler. O Cartas Adora é meu. Inclusive o Cartas Adora tá em estudo para sair para Bienal. Não sei se vocês chegaram a ver que eu postei, mas ele é bem grossinho, né? Isso aqui é uma tarja de revisão que a gráfica manda, né? Mas olha, ele vai estar lá na Bienal. Ele vai estar lá no stand da BES também. Esse é histórico. Ele é assim porque é muita treta junto. São duas pessoas muito treteiras. Ela, que recebe as cartas, e ele que manda as cartas. Coloca porque o café, se você adora café, coloca o Preconceito, Orgulho e Café, porque esse é pra ler tomando um cafezinho junto e trocando seus gostos por café conforme eles vão falando, porque são vários tipos de cafés diferentes. Conversando com o leitor, né? É uma coisa que, na verdade, eu nem faço muito, eu acho, porque como leitora não é sempre que eu gosto, assim, de ser trazida à realidade, porque quando eu começo uma história, eu tô meio que ali entrando naquele mundo de invenção, né? É uma realidade nova que eu tô criando pra mim. E aí, quando o autor fala comigo, eu volto a ser Moira, né? Eu volto a ser eu, assim. Então, não é uma coisa que eu faço sempre. É uma coisa que eu faço muito escolhidamente. Mas esse escolhidamente foi fogo, né? Outro dia, no podcast, teve uma coisa horrorosa de limiar e liminar. Mas, enfim, é uma coisa que eu não faço sempre. Mas eu achei que esse livro precisava que o autor que o narrador, não o autor, não eu, mas que o narrador falasse com o autor. Oi, Estela, tamo junto. Luto, mas tamo junto. Obrigada, é um livro histórico. Eu fiquei assim, com os históricos, eu comecei a escrever. Apesar de adorar o Orgulho e Preconceito, eu sempre escrevia contemporâneo. Mas aí eu comecei a escrever meio sem querer, assim, com uma historinha que eu acho, não sei se vocês já leram Orgulho e Preconceito, porque tem um monte de gente lendo na leitura do mês, né? Eu fico me controlando pra não ir lá dar pitaco, porque eu acabo fazendo, porque eu sou a rainha daquele... falei sem querer. Você não tinha lido ainda? Desculpa aí. Então, eu acho que o casamento deles não foi um casamento fácil.
Eu acho que foi um casamento muito difícil, porque são dois espetos juntos, né? O Mr. Darcy e a Lizzie são, né? E havia realmente uma diferença social muito grande ali. Eu acho que ela precisou de muita educação, não no sentido que ela era grosseira, mas no sentido de conhecimento para viver aquela vida que ele vivia, para ajudar, porque naquela época a mulher era um auxílio, né, ao marido. Então eu acho que foi muito complicado o casamento deles, pelo menos nos primeiros anos. E aí, por ficar sempre discutindo isso, eu acabei escrevendo uma continuação. É um livro pequenininho. Vou pegar aqui, vai cair tudo em cima de mim de novo. Que fala dessa continuação do Orgulho e Preconceito. É um livro de época, continuando mesmo, né? E é um livro totalmente chororô, porque né, eles passam por um aperto grande para lembrar, assim, por quê? Por que tentar, assim? Por que fazer força, né? E aí dele eu perdi o medo, porque a mesma coisa assim, quando eu comecei a escrever em português, que foi com o 45 Dias na Europa com o Mr. Darcy, que é a minha única adaptação linear do Orgulho e Preconceito, eu tinha muito medo de escrever em português, porque eu achava que eu nunca ia ser tão boa quanto Clarice Lispector ou quanto Machado de Assis, que eu amo. Toda hora eu procuro Machado de Assis de novo, assim como toda hora eu procuro Jane Austen de novo. Assim, outro dia eu tava lá, alguém postou, acho que foi no grupo de um conto, A Cartomante, do Machadinho. Eu fui lá, li tudo de novo, assim, pronto, já tô aqui querendo fazer uma continuação da parada, não sei o quê. Então, escrever histórico pra mim foi muito difícil no início, porque eu achava que eu nunca ia conseguir ser tão bacana quanto Austen foi bacana, né? Porque ele é bacana até hoje, são 210 anos quase, né? É muita bacanice junto isso. Mas eu escrevi o primeiro e foi muito bem recebido, assim, as pessoas que leram antes de eu botar no ar gostaram muito, acharam muito interessante, uma coisa muito fora do fandom, do que o fandom faz, porque o fandom faz muita coisa engraçadinha, né? E ele é uma coisa muito densa, ele não é triste, ele é denso. E aí daí eu perdi o medo, e aí comecei a escrever mesmo, assim, e agora tem essa série, O Eclipse do Coração, que é uma graça, assim, que tá me consumindo, porque enquanto eu não acabar a série eu não sossego, porque pra lançar a série, né, tem que estar com tudo organizadinho, que é pra o último livro fazer sentido com o primeiro. É muita confusão entre os casais, é muita coisa, né? Quantos livros eu tenho lançado até hoje, Andressa? Eu acho que eu já passei de 25 lançados. Escritos eu já tô chegando a 40. Tem muita coisa que eu tô produzindo, mas nessa série tá entrando nisso, porque eu gosto de escrever a série toda antes de lançar, e aí a editora tem lá o lance deles de lançamento. Não me meto com isso, assim, a maneira que eles lançam, né? Eu confio. Então, mas desses que eu tenho lançados, muitos são em inglês. Eu até mostrei rapidinho, depois eu mostro aqui pra vocês aqui a minha estante, né, das minhas coisas, dos meus livros. E eu comecei a escrever quando meu filho era muito pequenininho e ele tava naquela fase... Oi, boa noite, Klaus. Ele tava naquela fase de sair do berço. Meu marido tá aqui, vai falar oi aqui. O marido do Mr. Darcy. Aparece aqui, ué. Ele tá falando aqui que ele é o Mr. Darcy. O meu filho era muito pequenininho e a gente abriu o berço pra ele acostumar a ficar em caminha, né? E aí teve um dia que ele percebeu, bicho, que ele podia sair e andar pela casa à noite. Ele tinha menos de 2 anos, assim. Já andava bem. E aí ele ia pra minha cama, me chamava, e aí eu levava ele pro berço de novo. E me chamava e levava pro berço de novo, assim. Aí na terceira vez que ele me chamava, eu já não tinha mais sono, porque, né, não há Cristo que aguente. E aí eu tava muito ligada no Orgulho e Preconceito, nas minhas amigas, eu lia muito o que elas escreviam, de fanfic,
nos fóruns e tal. E eu acho que de ler muito, a gente acaba montando alguma história na cabeça, né? E eu tinha uma cena que eu carregava na cabeça toda noite. Era meio que assim, que me ajudava a dormir, sabe? Em vez de contar carneirinhos, eu me lembrava daquela cena que eu inventei. Era um churrasco, é como desse primeiro casal aí, mas era um churrasco que rolava um flerte danado, assim. E a Lizzie não caía no charme do Darcy, por mais que ele fizesse. E essa cena tava toda hora na minha cabeça, toda hora. Aí, como meu filho não me deixava mais dormir, eu teve um dia que eu sentei sozinha na sala, no escuro, com um telefone celular, e comecei a escrever aquela cena. Na hora que eu consegui botar a cena toda pra fora, eu deitei e dormi numa boa. Aí, no dia seguinte, eu meio que fiquei esperando meu filho me chamar, porque se ele me acordasse, eu ia poder escrever de novo. E aí, no final da semana, eu já não dormia mais. Eu esperava todo mundo dormir pra ir pra sala escrever. E eu passava a noite inteira escrevendo. Meu marido não é beta, ele nunca leu nada. Se ele lê escondido. Mas ele nunca quis ler nada que eu escrevi. Ele dá muita força. Ele ajuda muito, tem muita paciência. É porque às vezes, quando eu tô escrevendo, fica aparecendo aquele negócio do Maxwell Smart. Quem é que lembra do Maxwell Smart? De 1830, que passava na TV. Que tinha aquela cúpula do silêncio, que vem uma cúpula em cima dele, assim. Não adianta falar comigo que eu não ouço, não vejo, não ouço, não... Se me cutucar, eu sou capaz de não sentir, porque eu estou naquela cena ligada ali, né? Então, meu marido é muito paciente com isso. Às vezes ele espera, ele saca já pelo barulho do teclado, assim, quando a cena tá chegando no fim, daí ele fala. E ele ajuda muito, me incentiva muito, cobra também. Ele era um que cobrava muito para eu sair da Jane Austen e escrever o que eu bem quisesse, mas não lê. Não lê. É bom, né? Porque tem uma cena meio hot, assim. Fica meio sem jeito se ele lesse. E eu tava falando daí, bom, aí porque tinha essa cena aqui, e assim eu comecei a escrever nas madrugadas no celular. Teve uma hora que eu tinha tanta coisa no celular que eu tive que tirar e botar num Word. Porque tinha um programinha de celular que eu usava de edição de texto, mas tem uma hora que ele fica meio carregado, sobrecarregado, né? Eu tive que botar no Word. Aí quando eu botei no Word, eu vi, nossa, mas já tem tudo isso. E aí eu vi que era uma coisa que me fazia bem, que era meio que uma catarse. Me fazia tão bem quanto ir ao analista, porque meio que punha pra fora toda aquela minhocada que a gente tem na cabeça, eu tava conseguindo botar pra fora. E aí eu não parei mais. Isso já fazem quase 10 anos. Meu filho vai fazer 10 anos agora, então quase 10 anos. É assim, respeita. Respeita. Quase. Meu filho que não respeita nada, assim, né? Parece assim, toda vez que começa assim uma cena daquela boa. Mamãe! O vídeo tá travando, que pena, porque aqui parece que tá indo bem, eu acho que tá tranquilo, né? Eu acho que tá indo bem. É a realidade de ter filhos e gatos. Porque o gato tava miando aqui, não sei se vocês ouviram. Quer ver? Tá aqui tomando conta. Peraí, deixa eu tentar pegar. Tava bem tomando conta de mim aqui, ó. Tá vendo? Esse que é o safado, que não tem vergonha na cara. E eu tava falando com alguém, não sei quem, que ele é todo pintado. Tá vendo? É todo pintado igual um dálmata. Até o céu da boca dele é todo pintadinho.
É um gato de flocos. Não, infantil. Não, nunca pensei não, mas o meu filho já começou várias vezes a escrever. Ele começou a escrever um livro, depois ele começou a escrever uma história em quadrinho e parou. Mas eu sempre incentivo, mas aí quando ele para, eu também não fico enchendo o saco não, porque eu acho que é o processo criativo que ele está desenvolvendo. Quando ele conseguir finalizar uma história, aí eu vou rapidamente, vou editar, vou fazer indie como eu faço os meus, e nem que ele, né, dê para os familiares que ficam apaixonados, né, ou para os amigos e tal. Mas eu acho que faz parte do processo criativo dele. Eu acho que ele tem muito disso, puxou muito de mim. Eu tô sempre envolvida com o livro, né? Sempre lendo, sempre escrevendo e tal. Ele tem muito isso. Mas é menino. Menino é meio distraído mesmo, eu acho. Eu acho que a menina... Nós somos mais centradas. Mesmo nessa idade que ele tá, de 9 para 10 anos. E ele tá num negócio agora de futebol. Então eu acho que cada um tem seu momento na vida, né? Mas... Eu escrever... O meu gato tá aqui me cutucando aqui. Eu escrever infantil nunca pensei não. Posso, de repente, escrever com ele um dia. Quem sabe? É bonzinho nada o Nelson, não é nada. É porque ele tá aqui com vergonha da câmera. Não é nada. Já tá aqui, ó, querendo me pegar aqui pelos tornozelos. Ele é um... Falando aqui que ele é Nelson por causa do Almirante Nelson, aquele almirante da esquadra inglesa que derrotou Napoleão, né? Da Marinha. Mas a gente fica dizendo que aqui em casa que ele é Nelson Rodrigues, um filho bonitinho, mas ordinário. Isso não presta, não. Só pra enganar. Do livro dos gatinhos, deixa eu ver se tem alguma coisa bem de gatice que a gente possa comentar. Não sei se teve alguma coisa que vocês reconheceram do gatinho de vocês que pode ter feito alguma traquinagem, assim, porque elas também não são muito... ele quis me dar uma lanhadinha, mas ele tem juízo. Ele não é bobo, não. Ele é esperto. O problema dele é esperteza. Ele deu foi uma reclamada. As gatinhas no livro, elas fazem traquinagem, mas elas não são insuportáveis. Eu acho que o macho, ele é mais agitado, né? O Nelson é meu primeiro gato, então eu nunca tive fêmeas, mas eu imagino, pelo que as minhas amigas contam, que tem gatas e tal, que a gata é um pouco mais tranquila. Então, nas pesquisas que eu fiz para escrever, eu achei que as gatinhas iam dar mais sossego do que um gato. Porque se fosse escrever esse livro usando o Nelson como base, eita, mas aquilo ia ser um tal de perna arranhada que eu nem te falo. Você não pode dar um passo que já vem... Eu não sei o que é isso, que eu não tenho nenhum lugar que eu passo que as minhas pernas fiquem livres dele, que ele tem um tara com as minhas pernas, dá uma... Deitar e ronronar é um negócio fino, eu acho, uma gatice fina. Aqui em casa é só no abocanhar. Vai sair, Andressa? Então tá. Que bom que você gostou. Posta, por favor, marca a editora, e se você puder postar na Amazon, eu agradeço muito, muito, muito. Obrigada. Então, quem tem gatinho e já postou foto,
Eu agradeço e vou juntar, se vocês permitirem, claro, né? Eu vou juntar as fotos num muralzinho de gatinhos. Quem por acaso não postou, mas tem gatinho e quiser me dar a foto, eu vou amar, porque eu acho que tem tudo a ver. Os leitores de gatinhos mostrarem com o livro, né? Assim, é bonitinho. Esse é um projeto que eu gosto muito, eu acho muito bacana. É assim, né? A pessoa tem 7 gatos, né? Assim, perna não tem mais, que deve ser um arranhador só, né? Fora o miau-miau na hora do papá. Porque a hora do papá também põe a boca no trombone, né? É uma coisa. Aqui em casa, a hora do papá é uma sinfonia. Então, imagine todas fêmeas. Outro dia tinha uma que tava de roupa, né? Que tinha feito cirurgia. Ah, obrigada, Andressa. Andressa já foi, mas disse que vai postar. Muito obrigada. Então, eu já falei, né? Assim, não tem, mas eu acho que eu não tenho mesmo um favorito. Eu acho que tem umas partes que eu fico mais emocionada. Essa parte do torto, a parte final do torto, que a Abby chega no final e reconhece, né, a situação que ele tá passando ali. Eu gosto muito dessa cena, eu acho muito bacana. A cena deles lendo a mão, eu gosto muito também. Eu acho que eu tenho cenas favoritas. Não tenho casal favorito, assim. Eu gosto muito da cena do primeiro casal, a cena da festa, a fantasia que eles conversam pela primeira vez. Eu gosto muito, é quando eles encontram os apelidos, né? Que ele acaba lavando o cabelo dela, assim, aquilo fala sério, né? Eu gosto muito dessa cena, eu acho muito legal. Acho que seria impossível você não cair por um cara daquele. Eu imagino. E no terceiro casal, eu acho que as cenas que ele tá tocando com a banda, eu acho muito bacanas. São muito espontâneas as cenas ali, que naquele momento ele não é tão sério, não é tão centrado, ele só é um cara com um baixo, né? Ele não é o profissional, não é irmão de ninguém, não é namorado de ninguém, ele, né, só um cara ali. E depois ele percebe que ela fica apaixonada, na verdade, por aquilo, né? Por aquela persona que ele não mostra normalmente. Eu gosto muito, muito dessas cenas, né? Recortes de cada personagem, assim. E, claro, quando eles voltam, quando todos eles voltam no final, eu acho aquilo muito legal. Foi uma coisa que quando eu comecei a escrever, e eu acho que foi no segundo casal que eu cheguei à conclusão que eu tinha que contar o que aconteceu com eles, porque eu não podia deixá-los na situação que eles estavam, sem contar o que deu, né? Porque o negócio da mãe dela, que era também enjoada, ficava... E aí quando eu comecei a já botar direto o que acontecia com esse segundo casal, eu falei, não, peraí, tá muito, muito cedo pra contar o que acontece com eles. E aí eu separei esse final deles. E aí aos poucos cada casal recebeu um final que é um pulo no tempo, né? Alguns são um pulo de muitos anos, outros é um pulo de algumas semanas, né? Então, essa revisita nas histórias é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou muito curiosa do que acontece depois do ponto final, assim. Aí fica só na minha imaginação, assim, né? O autor não divide comigo o que ele pensou. E aí, por isso eu gosto muito, assim, de carregar a história um pouco mais à frente. Acho que por isso que eu gosto tanto de reimaginar Orgulho e Preconceito, porque
Austen deixa a gente logo depois do casamento. Ela até conta uns anos à frente, mas assim, é o narrador que conta. Você não vê as pessoas passando pelo casamento, pelas situações, né? É por isso que eu virei essa loucura de gostar tanto de Orgulho e Preconceito. Lavar o cabelo, assim, né? Aquela cena ali, bicho. Não dá não. Não sei quem é que ia resistir aqui. Quando ele cuida dela, quando ela tá dando um ataque de chilique com barrigão de grávida, na segunda história também, é bem bacana aquilo, né? Eu acho que é a reação de alguém que tá de bem com a vida. Porque ele não embarca no chilique dela, que ela tá dando um chilique mesmo ali, de canseira, de saco cheio, né? E ele não embarca, ele tá tranquilo. Não, pera, vamos dar um jeito, vamos resolver, né? É uma coisa muito legal, eu acho. Sim, é uma cena muito legal também. Mas já é uma cena, assim, de quem já tá conquistado, né? Essa é uma questão de reconquistar cada dia um pouquinho mais. A cena de lavar o cabelo é aquele negócio que eu falei no outro vídeo, assim, de ser uma coisa que eu fico realmente muito fascinada, assim, o momento que você decide que você quer dividir sua vida com aquela outra pessoa. Ou você decide de livre espontânea vontade, ou o destino decide que você, a partir daquele momento, você não é eu, você é nós, né? Aquele momento do lavar cabelo é um desses. Eu gosto muito. Eu também acho bem bacana essas partes. Eu sei o que ele tá fazendo, ele tá mordendo meu pé, embaixo da mesa. Ele se escondeu, não sei, que deve ser a hora do jantar. Ele se escondeu não sei aonde, tá mordendo meu pé aqui. Não falei? Ele não presta não, gente. Não chegou atrasada não, Lucimara, a gente tá batendo papo. Ai, seu esposo lava seu cabelo, ai. Que delícia, né? Não tem como resistir não, assim. Tem não. Diz pra mim, tem? Não tem não. Tem não, isso é... Meu marido, sei o que ele fazia, ele me levava à boate quando a gente começou a namorar. Sempre, todo final de semana. Agora... até trança. Nossa. Posso usar em alguma história? Do cara fazer trança? Já fino isso também. Me dá autorização pra eu usar isso. Já até sei em qual. Tem algumas ainda pra escrever. Tá vendo? É assim que vem inspiração, assim, de coisas, de conversas, de umas coisas nada a ver, assim. E na verdade, assim, uma vez eu vi uma entrevista de um autor falando que... Oba, disse que pode. Que todo romance tem um pouco de autobiográfico. E nesse curso que eu estava fazendo de aprimoramento da escrita criativa também fala isso. Que na construção de personagens sempre se usa alguma coisa de autobiografia. Mas eu muitas vezes eu uso o oposto. Assim, uma coisa que meu marido nunca faria. E aí, a partir daí, eu começo a construir um personagem, assim, de uma reação, de uma coisa que ele nunca faria, sabe? E eu acho que ele meio que se acostumou com isso, porque às vezes eu tava escrevendo uma história assim do Mr. Darcy, e aí o Mr. Darcy precisava comprar uma joia para Lizzie, né? Assim, quando eu tava escrevendo uma coisa que eu quero de Orgulho e Preconceito. E aí tava lá escolhendo joias. E aí mostrava pra ele, essa aqui, você ia me dar essa aqui?
Aí ele olhava e dizia, olha, talvez, mas Mr. Darcy nunca ia comprar essa joia. Eu falei, mas por que que não? E aí começava uma discussão enorme de Orgulho e Preconceito. E a cena ficava para ser escrita outro dia, né? Mas ele ajuda muito nisso, na construção de personagens. Teve uma coisa que... Eu vou responder uma pergunta ali. Um romance que eu acabei de escrever, histórico, e tem um personagem... porque essa série minha, do Cupidos em Devon, tem todos os criados são personagens. Eles têm nome, têm história, tem um plot deles, e eles ajudam no plot principal do livro. E um desses é uma pessoa muito peculiar, muito diferente. E o meu marido construiu todo comigo o personagem, não a história, o personagem. Do que ele faz, fisicamente, do que ele é, que ele não é. Ele participa bastante. Peraí que tá aqui falando dos cabelos, eu já tô aqui... O irmão gêmeo e a esposa viveram... Não sei se eles viveram felizes para sempre. Viveram, tiveram aquela filhinha, né? Porque o irmão gêmeo, ele é muito diferente do doutor, né? Ele é muito expansivo, falador, ele parece a mãe, né? Assim, todo animadão e tal, e... Não sei se deu certo. Pode ter dado certo. Tomara que tenha dado certo, né? Mas eles, bem, né, ficaram amigos, eram assim, 2 casais amigos, porque os irmãos eram amigos, né, apesar de viverem longe. Ai, toda hora dá esse... O gato tá me mordendo aqui, gente. Ai, lavando vasilha, meu marido nunca lava louça. Coitado, só porque ele saiu. Aí... bom, agora virou, deixa eu mostrar. Aqui os livros, meus livros publicados. Aqui já não pode mostrar. E ali em cima, todos esses, fora a Biritz do Mussum lá, mas todos esses são meus livros publicados. Agora deixa eu ver se eu consigo virar de novo. Ai, cadê, gente? Opa, voltou. A calcinha incomodando, né? Assim, eu acho que quando a gente fica grávida, era uma coisa que eu não esperava, eu queria muito ficar grávida. Quando a gente fica grávida, a gente muda muito, né? As coisas que a gente nunca imaginava. Então, as coisas nada a ver incomodam. Eu tinha uma coisa assim, que eu tava super bem, e de repente parece que me apagavam igual um interruptor, assim, a energia ia embora de uma hora pra outra e eu morria, assim, ficava... né? E a gente fica muito diferente. E aí eu fiquei imaginando assim, eu carreguei um só, né? Mas eu tenho amigas que tiveram gêmeos, mais de uma amiga. E não é moleza não, gente. Era uma coisa mesmo de, né? Que se alguém teve gêmeo pode dizer que não é moleza não. Eu não sei nem onde é que... Ai, já descobri onde é que ele tá. Nelson se enfiou dentro da caixa... A caixa dele sair, e aí por isso que ele tá conseguindo me morder sem eu ver. Oi, Natália. Então, pessoal, alguma dúvida do livro? Comentários? Por favor, pedir de novo, quem não tava aqui no início, vou agradecer de novo por terem escolhido meu livro, por terem lido. Eu adorei a oportunidade, fico muito, muito feliz com isso. E peço quem já postou e puder e quiser postar na Amazon, no Scoob, no Goodreads, onde vocês tiverem conta, já que já escreveu a opinião, né, a resenha, é só um copy-paste. Eu agradeço muito, porque me ajuda muito nos algoritmos desse pessoal aí.
Quem me pediu os cards e eu ainda não mandei, eu não tenho nenhum card aqui pra mostrar, será que tem? Quem me pediu os cards e eu ainda não mandei, me cobra que eu mando. E quem quiser ainda ler, que quer guardar o card, me fala que eu mando. Pois é, nos históricos. Eu tô na maior pilha dos históricos. Eu tenho... Tem esse, o Dora, que vai sair, que na verdade já saiu, tá? Ele tá em e-book, tá disponível em e-book. Ele vai sair, ele é grossão, mas ele é muito rápido, porque a maior parte dele são cartas. E as cartas você lê rapidinho, porque tem muito bilhete, muita cartinha, então às vezes entre cartas é que tem um encaminhamento, assim, então, lê rápido. E além do Dora e da série O Cupidos em Devon, eu tenho alguns outros projetos de históricos, mas eu vou deixar um pouco pra frente, porque eu quero acabar com a série primeiro, toda construída, e aí eu me dedico a umas coisas. Mas quem tiver tempo, tiver meio de bob, sem fazer nada, no meu blog eu tenho publicado nanocontos, que são os contos sempre históricos e sempre pequenininhos. Gira em torno de 250, 300 palavras, sempre tem um twist divertido, e aí eu publico o conto, o que me inspirou para escrever o conto, uma imagem, ou algumas coisas foram de... Agora é meu filho que tá chegando aqui, é o gato, marido, filho. Então eu publico a imagem que me inspirou a escrever o conto, o conto, e abaixo eu coloco a pesquisa, porque sempre que eu escrevo histórico é uma pesquisa enorme, 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 que dá naquilo, né? Às vezes eu fico uma semana pesquisando para escrever um diálogo, só para saber se a mulher pode aceitar um convite do cara ou não, eu tenho que pesquisar uma semana, mas é isso que é bacana de escrever, eu acho. Estudar e aprender e curtir o negócio, né? Infelizmente a escola nunca acaba. Calcinha. A história da calcinha é muito engraçada. Peraí que os dois estão arrumando uma briga aqui embaixo da mesa. Peraí, Hugo, tá atrapalhando. Pode continuar. Pode continuar, porque ele não tá nem atrapalhando, não, né? E aí, então, se vocês quiserem dar uma lida nos nanocontos, é moirabianchi.com. E aí, na lateral, se for no celular, você tem que meio que dar uma procurada, mas se for Computador. No desktop, na lateral direita, tem um tagzinho nanocontos. E aí é só clicar que ele já te leva na página dos nanocontos. Já tem uns 5, eu acho. É tudo bem, bem legalzinho mesmo. Oi, chegou agora, Patrícia. Oi. Oi, o outro respondendo oi. E então, enquanto eu tô fechada nesses históricos, então tem esses nanocontos muito legais. Quem curte fanfic e Orgulho e Preconceito, eu tô postando uma fanfic que eu... É meio uma coisa que eu não costumo fazer, mas essa por acaso eu fiz, que é um trabalho... A cabeça do meu filho, oi? Oi. Os dois, dá meu uau. Chega, vai pra lá, leva ele. Quem curte fanfic e curte Orgulho e Preconceito e tiver a fim de ler, eu tô postando uma fanfic em inglês que chama 9 Ways to Live Pride and Prejudiciously, que é uma garota que recebe de uma amiga um chá relax. Toda vez que ela toma esse chá, ela tem um sonho muito, muito real. Serão 9. Cada sonho é uma adaptação de Orgulho e Preconceito. Tem contemporâneos e tem históricos. E históricos de várias épocas diferentes. Então eu tô postando lá. É free. Acho que eu nunca vou pôr à venda essa história. Tá lá. E de Orgulho e Preconceito também tem várias histórias livres lá no meu blog também, moirabianchi.com. Tem vários. Tem uma que eu gosto muito também, que é
ligando Orgulho e Preconceito com Eduardo e Mônica do Legião Urbana. É uma história muito legal. Essa é um pouco mais compridinha, mas é muito legal mesmo. É um romanção mesmo, muito legal. Tá lá no blog, liberado pra todo mundo ler. Isso também nunca vai ser posto à venda, é só curtição mesmo de Austen. São todos muito bem-vindos de irem lá ler. Então, os gatinhos. Então, além do... deixa eu fazer um merchan rapidinho. Além das gatinhas, que tá na Bess, e do Dora, que é histórico, eu tenho vários livros indie, como o Preconceito, Orgulho e Café. Tenho o 45 Dias na Europa com o Sr. Darcy, que é uma adaptação de Orgulho e Preconceito. Essa é uma adaptação certinha. Se quem já leu o já é bom. Quem já leu o Orgulho e Preconceito e curtiu, vai curtir ler a história exatamente igual. A Liz tem 19 anos, só o Darcy que não tem 28, tem 26, mas porque eu pirei que com 28 ele já era muito velho, mas é totalmente seguindo a história tintim por tintim, só que ela é brasileira e ele é inglês. E ela é fissurada em viagem. Toda vez que ela junta qualquer dinheiro, qualquer moedinha para viajar. O Eduardo Mônica tá lá no blog, vai lá ler, você vai gostar. Você gosta da música, você vai gostar. Dá inclusive para cantar junto em alguns momentos. E aí, o 45 Dias. Esse que eu tô falando. Momento merchan, rapidinho. Ela é louca por viagem. Então ela junta qualquer moeda, ela tem uns esquemões de presente de aniversário, que é para economizar dinheiro, tudo uns esquemas malucos para ganhar dinheiro. Ela começou hoje Orgulho e Preconceito, então depois você lê esse aqui, que é moderno esse. E aí deixa eu ficar com ele aqui. Ela viaja, então ela junta qualquer dinheiro para viajar de qualquer maneira. E não viaja só pra Europa, não. Ela viaja pra Pindamonhangaba, ela tá indo, sabe? Se tem alguém de Pinda aí, né? Mas toda vez que ela põe o pé na Europa, ela encontra com esse cara, esse Darcy, que é um pé no saco. Da primeira vez que conhece ela, ele já fala uma asneira enorme, ele nem conhece a garota. E ele fala uma bobeira que ela passa uma vergonha. E ela toma raiva dele. No entanto, toda vez que ela viaja, que ela consegue juntar todas as migalhas para viajar, tá lá o desgraçado. E todos os amigos dizem, mas esse cara gosta de você. Não gosta de mim, ele é um cretino. Não, ele gosta de você, presta atenção. E ela leva um tempo para descobrir. Não leva isso tudo não, leva até aqui para descobrir. Depois ela leva até aqui pra aceitar. Exatamente como no Orgulho e Preconceito. Tá, esse aqui, eu acho que eu nunca na vida vou fazer uma adaptação depois dessa. Mas essa aqui também foi uma coisa que eu gostei muito, muito de fazer. Além desses de Orgulho e Preconceito, eu tenho uma série inspirada nos contos de fadas. Totalmente modernos e totalmente, chama Princesas Possíveis. Que são... Cinderela, não, começa com Bela e a Fera, Cinderela, Pequena Sereia, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e termina com a Bela Adormecida. As histórias começam no Rio, mas nem todas se passam no Rio. São pessoas como a gente, branca, morena, loura, gorda, magra, que precisa fazer dieta, que tá de mal com a vida. Pessoas normais, como a gente, que o livro conta o momento da vida delas que elas encontram o cara. Aquele negócio do fio que o povo disse aí que tá emaranhado, tá partido, tá nada. Esse momento que o fio delas estica e elas encontram a pessoa certa.
Cada livro conta esse momento. São livros bem pequenininhos. Vou pegar aqui, rapidinho. Vai. Esse aqui é o primeiro, que é A Bela e a Fera. É pequenininho, tá vendo? E esse Cinderela também. Todos são pequenininhos. Eles giram em torno de 150 páginas, por aí. São umas histórias muito legaisinhas. Eu sugiro. E fora isso, eu tenho contos em vários livros legais. Se vocês quiserem ler, eu tenho contos no Desde a Primeira Vez, que é um livro totalmente açúcar, aquele pra gente sonhar. São 3 contos eu tô lá no meio de 2 craques, que é a Betinha Bezerra e a Bárbara Biasioli. A gente fala de romances que tiveram a segunda chance. A gente mostra essa segunda chance. Em alguns momentos a gente conta como começou e tal, mas são 3 histórias diferentes. E não vamos falar de Mr. Darcy, que eu já passei dele, senão vou voltar. E é um livro muito, muito legal. Quem me pediu o card, eu até mandei o card dele, porque é um projeto também que eu fiquei muito feliz de participar. E tenho quem gosta de Austen, esse é pra fã mesmo. Se você já ouviu falar dela e acha que vai ser fã, ou se você já é fã dela, tem um livro que chama Querida Jane Austen, que a gente fez comemorando o bicentenário do falecimento, que é uma data super triste, né? Mas a gente podia deixar passar em branco. Então é um livro muito legal. São 8 contos, que aí englobam, tem de tudo. Tem Orgulho e Preconceito, tem persuasão muito divertido, que o Wentworth é lutador de MMA, é assim, o máximo. Tem uma continuação linda de Razão e Sensibilidade. É um livro muito legal. Além disso, ele tem um artigo sobre culinária nas obras de Austen, com uma receita que eu consegui fazer. E tem um artigo sobre a indumentária na época da regência. É um livro muito legal. É um livro da fã. Se você já é fã, é isso mesmo. Se você acha que vai ficar fã, então você já começa por ele, porque aí você já vai direto. E se quiserem me ouvir ainda conversar sobre Austen, a gente tá no podcast. Eu falo a gente, não é porque eu sou doida de falar no plural, não. É porque eu tô com 3 amigas no podcast Café com Jane Austen. Também no blog, na lateral, tem o link lá. A gente tá no Spotify, tá em todas aquelas coisas de streaming. Que é um podcast muito legal. A gente faz uns episódios curtos, em torno de meia hora, 40 minutos. Dá pra ouvir quando você tá na esteira, ou fazendo supermercado, ou no ônibus, e vai perder o ponto como eu perco, assim. E é mais pra rir com a gente falando sobre Austen. Não tem nenhuma cientista, a gente tá mesmo pra se divertir. E aí, se vocês ouvirem o podcast e quiserem participar, ou corrigir a gente, ou ajudar, manda recado, porque a gente quer mais e ajuda. Porque o próximo podcast vai ser o máximo. A gente vai falar de quem é viciado em Jane Austen. Então, quem já ouviu falar de Mr. Darcy aí, que já ficou, vai fazer o teste com a gente, que você vai se divertir. Quem ainda não é viciado em Jane Austen, é melhor fazer o quiz pra ficar viciado nela. O negócio do Jane Austen que a gente não consegue parar, né? Tá falando aqui da Mara. Esse livro, Querida Jane Austen, tem o artigo de indumentária da Mara. Tem todas aquelas bonequinhas dela que a gente vê de longe, já sabe que são dela, né? Marca registrada. Então, já fiz o meu merchan. Falei da série histórica, que tá saindo o 2º volume. Só faltou ele, né? Que é o Cupidos em Devon, que é uma série que eu também tô amando escrever. Eu acho que eu nem pensava que eu ia gostar tanto assim de escrever. Ele nem tá aqui. Devia ter me programado melhor. Ele é um romance histórico, mas aí são romances mais centrados, eu acho. O primeiro volume fala de um casal que se conhece já no que para ele seria nessa época,
começa a série, que é 1825, 1830, já seriam idosos, já seriam velhos. Idosos não, já seriam velhos. Que ela tem 30 e muitos, 35 anos, e ele já tá beirando os 40. Mas os dois são solteiros porque a vida é dura, né? Nem sempre a vida ajuda a gente. E eles sofreram muito na vida e de repente se encontram. E é muito difícil para ela aceitar que pode ser. E quando ele decide que pode ser, ele também leva uma lambada do destino, assim, olha, você pode querer, mas o buraco é mais embaixo. Esse é o primeiro, chama Eclipse do Coração, né? Quando você precisa passar pela noite escura. O segundo chama O Clube da Florence, que tá para sair agora, por esses meses, sai antes da Bienal. Fala de uma moça, uma mulher que foi perdida, né? Perdida. Que merendou antes do recreio. Eu sempre fiquei muito curiosa saber o que acontece com essas pessoas, o que acontecia com essas mulheres que merendavam antes do recreio. Quando eu era adolescente, a gente tinha muito medo que isso acontecesse com a gente, assim, e ficasse mal falada. E aí, mas isso acontecia realmente, e a mulher ficava mal falada e ficava jogada no ostracismo. Eu queria muito saber o que acontecia com essa pessoa. Esse ser que era jogado no fundo de uma gaveta e a família tinha que se livrar dela. Então eu pesquisei muito, corri muito atrás e ficou uma história muito legal. Não tô falando porque fui eu que escrevi, não, mas é muito legal a história. E também é uma história muito de luta. São pessoas que lutam muito para conseguir dar a volta por cima. Durante a série vai ter muito livro hahaha, hi, do tipo que a gente gosta de ler para aliviar a cabeça, mas a série começa com essa pegada mais... Olha, naquela época as coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje em dia. E com isso eu terminei o momento jabá. Cortei. Ela merendou antes do recreio, você entendeu, não foi? Então. Porque, né, falar assim que ela foi deflorada. Flor é nossa, a gente rega quando a gente quiser, hein? Então, pessoal, eu acho que eu já tô no ar há um tempão. Se vocês me deixarem, eu continuo falando. Dona Lia, tô falando demais? Já enchi o saco de todo mundo? Ou posso continuar? Porque eu agora, com esse negócio, né, de escrever, eu vinha criando muita coisa assim, nessa era vitoriana, aí meio que eu dei uma parada para falar um pouco de Orgulho e Preconceito. E aí, conforme a gente vai estudando Austen, assim, vai dando, né, uma gana, e na minha leitura coletiva com a Gia, a gente tá lendo o Lady Susan, que é uma coisa de quem ainda não leu o Lady Susan da Jane Austen. Esse eu sugiro, porque é o meu segundo favorito. Primeiro de todos, Orgulho e Preconceito, pra mim. É um dos meus livros favoritos, top de todos. Tanto quanto Dom Casmurro, quanto Senhora... Orgulho e Preconceito. Depois é Lady Susan, porque é um livro muito bom. Porque a personagem principal é uma vilã. Ela é podre. E, no entanto, você fica seduzido por ela. Você começa a achar que todo mundo que é bonzinho tem que se ferrar, porque ela tem que dar certo na vida, entendeu? É uma coisa muito legal de ler. Muito, muito legal. Então, por isso eu tô muito ligada em Austen. Então, por isso eu falei muito dos meus livros de Austen, de Austenation. Eu gosto muito. Acho que quem me pediu o card, eu até mandei essezinho aqui, que tem a minha coleção de Austenites aqui, tá vendo? Tem o 45, e esse é um companheiro do 45, que foi um livro que eu escrevi com duas amigas, são três contos, esse é bem fininho mesmo, acho que são 100 páginas, esse é um livrinho para ler no ônibus mesmo, para relaxar.
o café, que é o invertido. E esse aqui são contos do café, porque também eram pessoas que falavam demais e não me deixavam em paz. Então, depois que acabou o livro, que acabou a última revisão, eles continuavam conversando comigo. Então, eu escrevi 6 contos dele, inclusive o cachorro dela fala. O cachorro dela tem um conto inteiro. É muito bom o conto dele. Também é um conto meio que você termina meio piscando, assim. O Querida. E esse é um livro de contos da comunidade de fanfics. E esse é muito legal, porque esses são acho que 20 contos. Esse é um pouco de tudo de Orgulho e Preconceito. Só Orgulho e Preconceito esse. E os meus, os que eu escrevo também, eu sou viciada no tal do Darcy. Esse aqui é que tem toda a obra de Austen. Então, coleção, quem quiser. Quem for do grupo, quiser. Esses livros são meus indie. Então, você compra pelo meu blog. Tem lá no moirabianchi.com, tem uma parte meus livros. Venda direta, eu acho. E eles são todos lá com o link do PagSeguro. Mas se você quiser comprar e falar comigo, a gente dá uma conversada, eu tiro o frete, ou né, faço um desconto, uma coisa qualquer assim, porque o pessoal do grupo, né? Obrigada pela simpatia, senhora. Ah, minha senhora. Fernando, né? Não tem jeito, Fernando. Cara, é um lixão, mas a gente também não larga, Fernando. Pois é, se me deixar falar, eu continuo falando, porque, assim, né? Verborragia isso. Você não tem o card? Claro que tem. Não te mandei esse que fica com um marcadorzinho? Eu te mando, então. Você quer card? Então me manda, Lucimara, um aviso. Você já pediu e eu não te mandei, eu esqueci. Se eu esqueci, eu peço desculpa, senão você me fala lá que eu te mando. E aí, gente, não sei quanto tempo eu tô no ar, dona Li. Eu tô aqui e vou falando, né? É uma delícia me ouvir, eu vou... Mais 40 minutos. Meu filho tá falando que eu tô no ar há mais de 40 minutos. Eu chuto. Ele chuta. Pronto, chutei. E, enfim, sempre que vocês quiserem bater um papo, eu tô quase sempre online o tempo todo. Na Bienal, eu vou estar no stand da Bess. Não sei os dias ainda, mas eu vou ficar postando, assim. Se eu não postar no grupo, eu devo postar na minha página, que é Hot Rio Chic, a gata do Rio. E na minha página e no Insta, quem quiser seguir o Insta também, eu tenho umas coisas bacaninhas lá e tal. Então eu vou estar na Bienal, quem quiser ir lá, bater um papo e me chamar pra fazer um footing. Eu adoro fazer footing na Bienal, porque a gente fica sabendo das novidades, aquelas promoções e tanto aqui. E quiser bater um papo online, é só me chamar. Os livrinhos, quem quiser, fala comigo. E mais uma vez, obrigada. Aí tô falando, 1h43. Errei por 1h e 3 minutos. Desculpa, gente, eu vou falando. Então, assim que me quiserem de novo, eu quero de novo. Eu tenho um monte de livro pra gente ler junto. Muito. É só olhar uma estante e já tem mais de 10 livros. Então, gente, obrigada de novo. Obrigada pelo tempo de vocês. A Zoe e a gatinha, né? Aqui em casa também. Então, obrigada pelo tempo de vocês, por terem lido o livrinho, terem gostado. E peço pela terceira vez para postar e marcar a editora, que é pra editora chamar vocês no dia da resenha, tá? Beijo, obrigada, pessoal. Tchau.